Olá, eu sou Lenir Nunes da LN Carreira e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar a sua carreira. E como sabem, né, o nosso grande propósito enquanto podcast é comunicar trajetórias inspiradoras para impulsionar as nossas escolhas, as nossas possibilidades e a gente chegando no final do ano, muita gente pensando um pouquinho sobre o que vai ser de mim em 2024, né? Então, o motivo do convite da profissional de hoje, da pessoa de hoje, dessa mulher incrível, é muito para trazer essa trajetória de empreendedora, de associativismo, de mãe, de esposa, de vó, né? E o quanto isso proporciona para ela essa força, essa garra, essa energia para trazer aí os tantos trabalhos, os tantos resultados, né, Rose? A gente acompanha um pouquinho de longe. Quero te agradecer por estar aqui, por gentilmente aceitar o convite, né, num podcast que a gente gosta de trazer esses erros, esses acertos, né? Às vezes as pessoas te veem lá em Brasília toda hora, dando entrevista, né? Eu fiz um Google ali do teu nome e disse, meu Deus, é só entrevista, é só evento, né? E representando o nosso estado, representando tão bem as associações, né? Mas a gente que convive um pouquinho contigo, tenta, né? Porque o teu ritmo não é fraco, mas a gente percebe assim que existe uma entrega, existe uma renúncia de muitas coisas, né? Então, assim, eu acho que compartilhar um pouco disso para as pessoas se inspirarem e entender que tudo tem seu preço. Com certeza, eu que agradeço, né, de estar aqui. É sempre bom compartilhar e levar isso para as pessoas, né, porque às vezes a gente passa uma imagem de que tudo é perfeito, que não tem problema, mas tem sim, e isso é normal, não é anormal, é só a maneira como a gente lida com isso. Então, com muito prazer eu vir aqui para trabalhar com você, de a gente levar isso adiante e divulgar um pouco mais para fortalecer os empresários e empresárias, que é muito importante. Que legal. Eu vou falar um pouquinho, gente, da Rose, tá? Rose Dedekind, né? Ela é esposa do Sacha, ela é mãe do Guilherme e da Marina e vó da Manuela e da Maria Eduarda, né? Que mais, Rose, assim, quem é a Rose que não está no LinkedIn, né? Que é tão fácil a gente ir lá te procurar, mas quem é a Rose? A Rose é uma pessoa que veio do interior do Paraná, de que em um momento não queria mais viver a vida que vivia lá, nervosinha, adolescente, tinha perdido o pai, a mãe não sabia lidar com uma adolescente, saí de casa e acabei vindo estudar em Joinville. Já veio direto para Joinville? Não, primeiro eu fui a Curitiba, né, e aí depois passei no vestibular e vim a Joinville. E aí já no primeiro do ano da faculdade conheci o senhor Sacha. E aí já logo em seguida casamos. Antes de eu me formar eu já estava casada e já era mãe. Então aí, e junto com isso, o Sacha tinha uma família de empreendedores, como a minha era lá o exemplo vem do meu pai, que voltou de uma Segunda Guerra Mundial, construiu tudo de novo, de baixo, tinha hotel também. Então a nossa história é de hotelaria. E aí vindo a Joinville, casei. Tive filho, tive desafio, porque me coloquei metas de me formar, mesmo tendo sido mãe, mesmo que eu não exerci nunca a profissão que eu me formei, porque quando eu saí de casa eu não queria ser administradora, não queria lidar com empresa, queria ser profissional liberal, e acabei, antes da minha formatura, já ajudando meu marido na empresa que ele tinha, e assim continuo até hoje trabalhando como administradora. E Rose, as pessoas te conhecem muito tempo por conta do Hotel Colomb, né? Um hotel aí que fez muito parte da história de Joinville, né? 60 anos. Né? Entre o avô do Sacha, tinha já empreendimentos, era outro empreendedor de exemplo pra gente seguir, né? E ele teve uma ideia visionária de construir um cinema e um hotel
E ele trouxe um projeto de Curitiba, falou com os sócios que ele tinha na época, alguns não se sentiram, porque era uma coisa... Construiu né? um cinema de 1.200 lugares, isso em 1963, em Joinville, foi uma sensação. E logo em seguida ele fez prédio do Hotel Colón, né? Então a nossa trajetória foi entre cinema e Hotel Colón até 2021. A gente tem aí umas histórias, né, de momentos difíceis, de economia, pandemia. Nós passamos por um incêndio em 83 e ali nós ficamos só 2 dias fechados e conseguimos colocar o hotel para funcionar. E na pandemia a gente ficou bem mais tempo. É verdade. Mas também passamos, né? E o que a gente se orgulha como família, meu cunhado, minha cunhada, minha sogra, meu marido e eu, é que a gente encerrou a história. Teve bem. História, né? Nós há 17 anos atrás decidimos não impor a continuidade para os nossos filhos, porque cada um já tinha a sua carreira. Cada um mas foi feita lado. A proposta, foi feito... Foi, mas a decisão, porque quando é um sócio, 2 sócios, quando daqui a pouco são, né, mais de 4 sócios. E casam, e tem quem trabalha, quem põe dinheiro. Então lá atrás, veja bem, falando há 17 anos, mas nós decidimos vender, porque nós não estávamos com problemas financeiros, apesar de passar por alguns mas nada, decisão mesmo de vender. Em 2021 isso aconteceu, então eu sempre digo que essa história teve um início, um meio e um final feliz, né? Então tá tudo certo. Encerrou bem, a gente tá fazendo uma série de vídeos sobre coloque um ponto final, né? E eu acho que encerrar é tão importante quanto iniciar, né? E o como você faz isso traz nobreza para a história, né? A primeira vez que eu te ouvi falando de ser um hotel e cinema, na hora, assim, até no olhar de empreendedora, eu fiquei pensando, gente, 2 coisas tão distintas, né? Administrar isso é muito desafiador, então... para a cidade, eu acho que realmente foi muito disruptivo, né? E tu traz muito isso, né, Rose, assim, de ser muito desbravadora também, né? Além do hotel, você se envolveu, obviamente, com um monte de coisa, né? A tua vida de associativismo, ela é recente, não é de 60 anos, é de 16. Não sei, eu seria nenezinha. Mas assim, pela tua energia, eu imagino assim, o quanto você sempre foi tateando outras ações, né? O que tudo tu fez? Porque em paralelo a gente não tinha só essa empresa, a família não tinha só essa empresa, a gente tinha outras empresas, certo. Tanto em Curitiba quanto em Joinville. Nós tínhamos distribuidoras de material de limpeza. Em Curitiba, na época, uma multinacional, em Santa Catarina, em Paraná, uma multinacional, e em Santa Catarina, outra, né? Então a gente trabalhou, e aí também com o tempo isso foi mudando, foram sendo compradas por outras multinacionais, e a gente encerrou essa parte da parte de produtos de limpeza e higiene em 96, e aí a gente tentou empreender em outras coisas. Uma hora eu fui pro ramo imobiliário, eu sempre fui muito assim... de relações. De relações. Então, aí depois um amigo pediu para ajudar numa pet shop, porque a filha era veterinária e não sabia nada de administração. Lá fui eu ajudar, então tive aí no meu currículo. Foi consultora de negócios. Consultora de negócios, e acabava me envolvendo porque eu tenho toda essa energia de vai e vem. Então aí a gente teve algumas empresas em paralelo, mas o carro forte mesmo era essa de higiene e limpeza, né? E algumas das empresas que eu tive em paralelo, principalmente eu, né? Porque era o meu lado, algumas deram certo, né? E outras a gente resolveu fechar e tudo bem também, porque nem sempre tudo dá, né? A gente tem um idealismo, a gente acha que o mercado vai reagir, por mais que a gente fizesse estudos, e às vezes não é bem aquilo que a gente imagina, e isso também não tem problema nenhum, né? Então eu acabei fechando, desmanchando sociedade, vendendo, ou simplesmente encerrando. E isso que é bacana, né, Rose? Porque assim, muitas vezes a gente tem perfil para algo, mas também quer experimentar outros algos, né? E eu acho que entender que se isso não é para mim, não é um fracasso. Fracasso é a gente nem tentar. Né? Hoje no Brasil essa coisa assim, aquele lá quebrou, gente, não é vergonhoso, né?
tentar de novo, porque às vezes ele não é o momento certo, não é o que a gente sabe fazer, às vezes a gente tem um ideal. Exato. E isso não é vergonhoso. Eu acho que o mais vergonhoso é não tentar de novo. Exato. Porque empreender é todo dia você tem o desafio de... porque são coisas que às vezes não dependem de você. A maioria depende, mas tem muita coisa externa que pode te cenário afetar. econômico, enfim, né? Sim. E é bem interessante, Rose, quando tu fala assim de falir, né? Essa palavra que acho que pro brasileiro é muito dolorosa. Sim. Porque tem muitos estudos e, por exemplo, Bill Gates, né? Os principais executivos que ele trouxe para trabalhar com ele são profissionais que em algum momento faliram seus negócios. Até, e lendo um pouquinho disso, né? O que traz isso? Poxa, mas a trajetória dele não deu certo. Não, deu certo. Ele tentou. Ele reconheceu... Não deu certo o negócio. O negócio, exatamente. Então, isso não torna a pessoa errada. Exato. É o momento, a coisa errada, né? Então, esse... Não, e tu imagina o nível de maturidade desse profissional de vir para o negócio. Eu vou usar uma palavra, né, que a gente que da área de gestão de pessoas gosta, resiliente. E talvez de ter um outro olhar de forma mais orgânica, juntar as pontas para reduzir as chances daquele desafio não dar certo. Sim, e há muitos empresários como o Bill Gates, eles trazem essas pessoas justamente porque eles têm esse olhar. Né? Exato. De que a gente às vezes está tão envolvido ali que não consegue perceber que se for por esse caminho pode ser que não dê certo. Também eles não são detentores da verdade, mas eles já adquiriram uma experiência. Isso é aquisição de experiência. Exato. E nós realmente no Brasil temos essa dificuldade de aceitar isso. De aceitar e de respeitar quem passou. Eu tenho amigos que eu digo que são bravos, que conseguiram, antes de quebrar, fechar as empresas. Que bacana. Quando começaram a se endividar, começaram a ver que tinham que, ou que decidiram, não, vamos aqui, vamos dar um jeito de pagar depois, mas não vamos abrir mais o buraco. Isso é louvável, porque é um desapego inteligente. Exato. Né? É ele olhar assim, ó, o que dependia de mim eu fiz. Sim. E agora, tira aquela vaidade de dizer assim, exato, que é o grande desafio. E Rose, assim, ó, eu sou apaixonada pelo associativismo, talvez não tanto quanto você, né? Porque eu acho que tu respira isso e eu vejo assim, pra ti, né? E quem olha de fora pensa assim, deve imaginar assim, o ganho econômico que tu ganha representando, e pelo contrário, né? É um investimento voluntário. E muitas vezes abrindo mão de tempo com família, principalmente, né? E o tempo às vezes que tá exausta porque chegou de viagem tarde, amanhã tem que viajar de novo. Mas quando tu se enxerga nesse contexto, qual é a tua missão nesse contexto? O que te... Poxa, eu não posso desistir. Ou eu preciso permanecer mais um tempo? Começa no início, né? Por que é que eu entrei no associativismo? Porque todo empresário de micro e pequena empresa tem suas dificuldades. Mesmo um hotel não tem? Tem sim, são desafios. E a gente formou no meu hotel um café do turismo, né? Onde lá em 2009, 2008, sei lá. Lá para trás. A gente queria resolver as dificuldades do turismo na cidade de Joinville. Porque Joinville até hoje tem uma dificuldade de se perceber turística. É uma cidade industrial, né? Ela é uma cidade industrial e turística e outras coisas. Ela é polivalente e a gente consegue falar muito só da parte da indústria porque é mais pungente. E aí a gente fez um café para resolver os problemas com a prefeitura, tentar aí algumas melhorias. E na época a Associação de Micro e Pequena Empresa de Joinville, espertamente percebendo o movimento, que começou com 4, 6 e daqui a pouco tinha 50 pessoas tomando café no meu hotel, assinando lei dentro do café do hotel, nos ofereceu para formar um núcleo, né? E eu sempre fui muito defensora de estar embaixo de um guarda-chuva. Então nós fomos para lá e eu não imaginava que o grupo me dedocraticamente indicado como presidente, e ali eu comecei a minha carreira dentro da JORPM como presidente do núcleo de turismo. E aí é uma coisa assim que eu hoje continuo
tentando levar a outras empresas aquilo que eu encontrei quando fui para o associativismo. De que você não é sozinho, de que você tem alguém que te representa. Quando você senta numa mesa com outras empresas, elas não são tuas concorrentes, elas são as tuas parceiras. Às vezes a gente, como empresário de micro e pequena empresa, fica procurando soluções. E às vezes o parceiro do teu lado que já passou e pode dizer assim, ou ele tem um fornecedor que vai te melhorar. Então assim, essa parte. E aí hoje eu tento levar, mesmo que as pessoas não saibam o que eu faço, um momento melhor para os empresários de micro e pequena empresa, de que a gente tenha reconhecimento, que a gente tenha políticas públicas que ajudem esses empresários que hoje com o MEI são milhares de empresas e que eles tenham assim, sabe, eu não preciso que eles me conheçam, mas eu tenho que fazer alguma coisa para eles poderem empreender, gerar emprego e renda para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. E Rose, assim, quando eu te vejo representando Joinville, eu vejo assim sempre um destaque assim para poucas mulheres que estão nessa cadeira, né? E é um grande desafio, porque novembro é o mês que trata muito da questão do empreendedorismo feminino e somos empreendedoras, né? Junto com os nossos maridos, enfim, mas tem assim esse desejo de puxar algo, né? De estar à frente, na semana passada a gente teve uma ação social para Taió, né? E quando a gente estava lá conversando no sábado em casa, eu falei pro meu marido assim, puxa, aqui tá sequinho, não tem goteira, tá tudo muito tranquilo. E aquelas pessoas, né? Sair da comoção e ir pra ação, que dá trabalho, né? A gente pensa assim que é fácil mobilizar e não é. Então, você se percebe, né? Se percebe assim que esse teu desejo, né? Essa tua exposição não é para muitos. Que desafios, eu já vou fazer 3 perguntas assim, porque eu sei que para ti deve ser muito natural e as pessoas devem te perguntar isso, né? Mas assim, o quanto se destacar por essa questão de gênero e mesmo entendendo a complementariedade de estar todo mundo junto, o quanto isso tudo bem para ti e se tu se percebe incentivando mais mulheres a sair dessa sombra, né, e assumir um protagonismo, né? Então assim, puxa, mas lá são mais homens ou são só homens e tá tudo bem eu ocupar esse espaço. Eu estou lá pelo que eu posso fazer, não, né? Traz um pouquinho disso pra gente. Eu nunca tive isso, porque na minha família eu era a única menina, um monte de menino. Eu quando saía para as festas de jovem era eu e mais 7, porque eram meus primos que cuidavam de mim. No final eles me levavam para um caminho, isso assim. Mas eu sempre vivi muito nesse lado assim, e sem nunca perceber isso muito. Então para mim foi muito natural a questão de subir. E de repente, quando eu fui eleita a presidente da federação, começou um movimento no estado de Santa Catarina que me pegou eu disse assim, gente, mas pra que tudo isso? Eu hoje entendo, porque pra mim era natural. E realmente eu fui percebendo que em alguns lugares eu sou a única mulher com mais 30 homens, com 29 homens, e a única outra mulher é uma secretária. Né? E isso eu só percebi depois dessa comoção estadual de que eu era a primeira mulher a assumir uma federação no estado de Santa Catarina, em toda a história de associativismo do estado. Então eu era... E aí eu comecei a perceber e que eu também posso ser um exemplo, né? Então eu sempre digo que não adianta. O líder, ele aparece, ele se sobressai independente de gênero, masculino ou feminino. Mas eu hoje me vejo e eu me policio muito. Eu voltei agora sábado da Bahia e é uma coisa impressionante que o pessoal do Nordeste, que alguns já me conhecem, é assim, você é nossa heroína, você é nosso exemplo. E o que eu levo para eles, que isso não depende do gênero, e sim da tua dedicação, da tua capacidade, da tua vontade de sair. Porque tem o preço de você. Quem me vê, você diz, né, tá só entrevista. Mas eu tenho uma família que muitas vezes, né, eu deixo para trás e o apoio deles é muito importante, porque várias vezes eu fui
fui reeleita como presidente da federação. Sim. E eu disse para ele, mas eu já fui presidente, Ele falou, não, mas você ainda tem uma chance de fazer, então vai. Um pouco mais vai, ali, né? vai mais. Eu falei, mas a gente poderia viajar mais. Ele falou, a gente vai ter tempo, mas você faz uma entrega muito grande. Então, esse apoio da família é imprescindível, mas é difícil, né? Às vezes, assim, eu falo assim, ontem eu tava aí numa visitação com o Sebrae de Santa Catarina, aí a pessoa disse, pra onde você vai? Eu falei, eu vou pra casa, porque meu marido tem que saber que eu ainda tô aqui. Pelo menos. Mas eu também não tenho esse tipo de cansaço, então é essa coisa, assim, você não pode transformar isso num peso, tá? Tem que fluir leve, você tem que estar ciente do que você está fazendo e fazer um equilíbrio. É o dourado caminho do meio, como fala o Sacha. Você não pende nem tanto para lá, nem tanto para cá e faz um mix. Então ontem, saí de manhã, moro em Campo Alegre, vim a Joinville, participei de uma reunião, fui a Jaraguá. À noitezinha vou ir para Campo Alegre, passei em casa, peguei o marido e saí para jantar. Então esse é o equilíbrio. Mas assim, Rose, tu traz isso de uma forma muito natural, muito pela tua educação, né? Mas para quem não assim, caiu ali, né? Não quero perder a oportunidade de ter essa influência positiva. Tu acredita que precisa usar um pouco dessa intencionalidade de olhar assim como, peraí, que bacana, mas existe um pouco de mais uma mulher, né? Eu vi, Como é que tu lidar com isso? Sabe por que eu tô te trazendo isso, Rose? Porque assim, ó, a minha história no associativismo, eu fui a primeira presidente mulher de um núcleo historicamente de homens, né? E praticamente assim, 40% da idade do mais jovem, né? Então assim, diferente. Mas a gente tem que ter consciência do que a gente gera. Sim. Isso pra ti faz sentido? Faz de sentido. ter consciência, assim, que aquelas mulheres que talvez nunca se imaginavam vão se encorajar, de que talvez alguns vão te criticar. Então, é nesse contexto, assim, não fazer cara de paisagem e abstrair, isso é totalmente importante, mas isso pra ti é consciente. É consciente, tem momentos assim que eu passei de não ser ouvida numa sala masculina, né? Mas aí eu conseguir, porque aí eu tenho propriedade. Quando você tem propriedade de falar, eu não nasci com propriedade, eu adquiri ela. Eu fui atrás, eu batalhei, né? Porque eu entrei ali e rapidamente eu fui presidente da JORPM. Né? E a JORPM é uma entidade que tem, não é equivalente, mas tem muitas mulheres na liderança. Na história deles, já deles. Só que assim, ó, nunca levei isso como bandeira também. E não estimulo a fazer isso. Então assim, ó, mas aí você vai adquirindo, você vai buscando, você vai sobre. E quando você tem isso na tua mão, por mais que um mundo masculino não te deixe falar, em algum momento você diz, mas espera aí, eu também tenho uma opinião sobre o assunto. Eu não queria encerrar agora. Isso, eu vou falar. Sem ser agressivo, sem usar. Então eu acho que é isso que eu te disse do Dourado Caminho do Meio. É trazer a propriedade do que você traz, do que você trabalha, do teu negócio, mesmo que seja o teu negócio. Eu digo, uma costureira, ela é mais que eu, porque ela tem o conhecimento talvez daquele negócio. E se apropriar disso. Porque muitas vezes as pessoas, é só uma costureira. Não. Ela é a costureira. Então, é nesse sentido de que a gente tem que mudar. Eu não gosto quando falam uma pequena... Eu até não consigo falar, porque de tanto que eu odeio. É uma microempresária. Não, gente, eu não sou uma microempresária, eu não sou uma pequena empresária. O meu tamanho, o tamanho do dono da Whirlpool é o mesmo. Nós somos o que diferencia o tamanho da empresa. E aí, essa pecha, ela é diminutiva para os nossos... Isso já cria uma síndrome de achar que é inferioridade. E eu trabalho isso a nível Brasil, em vários líderes, e chego para eles antes ou depois do discurso e digo assim, não fale isso. Não fale isso. Começar a mudar o discurso, o discurso. Né? A gente é grande empresário da micro e pequena empresa. Somos empreendedores. Porque os desafios que a gente tem numa empresa pequena é igual e sem uma equipe de uma empresa maior.
Então o que a gente precisa é mudar, assim, de a gente achar porque a gente trabalha em casa, tem uma, né? A minha filha mudou, hoje não tem mais a porta aberta, mas tem uma empresa que... Isso não é empreender, é empreender. E isso não é o tamanho da pessoa, e sim da empresa. Então isso tem que mudar, porque isso já empodera qualquer um. Exato. E mudar algumas palavras, né, Rose? Isso, e eu acho que ela é bacana trazer isso, né? Não é uma microempreendedora, é uma empreendedora de uma microempresa. Isso mesmo. Né? Eu não gosto nem que fala de microempreendedor. É empreendedor individual, ele é sozinho. Exato. Não é que ele seja... Eu S.A. Né? Então, essas coisas eu acho que ajudam a qualquer empresário, né, de micro e pequena empresa a se sentir pertencente. Eu digo que pós-pandemia eu sou uma pessoa que eu acho que eu saí bem mais realizada da pandemia. Todo mundo fica me olhando quando eu falo isso. Por quê? Porque mostramos para os governos, para quem cria lei para gente, que se não fossem as micro e pequenas empresas, que não fossem os empreendedores individuais, o nosso país teria quebrado. Nós não despedimos, nós não fechamos, por mais que a gente sofreu, que a gente não tinha cliente, a gente sobreviveu. A gente não teve demissões em massa. A gente não pode demitir se a gente tem 2 colaboradores com a gente, um colaborador, como que a gente demite? Exato. Então, nós provamos, e eu vejo hoje pessoas que eu não ouvia falarem em micro e pequena empresa, encherem a boca para dizer que a gente precisa criar leis para políticas públicas. E isso é graças a cada um de nós que não desistiu. Tivemos perdas no caminho, isso também é normal, né? Sim, mas também que tivemos muitas pessoas que perderam o emprego e que abriram. Então isso a gente precisa mudar lá na base também. Hoje nossa escola ensina a ser empregado e não empreendedor. Tem que dar oportunidade para as crianças de saberem se elas querem passar do lado de cá ou do lado de lá. E elas olharem que ambas se complementam, porque sem o empreendedor, sem um colaborador que ajuda a empreender, ele não vai dar certo. Né? Então eu preciso desses perfis, né? E estimular. E o que é bacana, assim, Rose, é trazer essa potência, né? Porque a gente tem essa ideia de que a grande tem mais poder do que a pequena, mas às vezes a gente precisa entender da nossa potência. E passa por propósito, passa por eu ter clareza de valores, passa por eu entender na cadeia que eu estou inserido, né? E eu vejo que o associativismo te permite isso, né? Essas trocas e principalmente assim, ó, tá doendo para mim, mas tá doendo para ela, então tá tudo bem, a gente pode seguir junto, não tô sozinho, né? Então essa bandeira é muito importante. E tu percebe assim o quanto esse mato alto que tu cortou tem encorajado mais presença feminina, né? Talvez dessa reunião de 30, onde 29 era você e a outra era secretária, e de talvez trazer essa voz, né, para peraí, eu posso ser protagonista aqui também. Como eu nunca tive esses receios de viver num mundo masculino, né? Eu não percebia, mas depois que você começa, né? As pessoas, independente de novo de gênero, tá? Elas têm que querer, porque eu faço um trabalho voluntário, eu não tenho salário, né? O salário que eu fazia era na minha empresa. Mas qual é o ganho que eu tenho? Mas o ganho que eu tenho é de ver vários profissionais, vários empreendedores mudando de vida e dizendo assim, ó, por causa da associação, porque eu fui para uma associação, porque eu fiz uma capacitação, se capacitar. Hoje, o empreendedor, ele empreende por necessidade. A grande maioria. E aí ele não tem noção de uma educação financeira, de que o bolso da empresa não é o bolso que compra pão. Exatamente. Né? E então a gente precisa buscar essas capacitações, estimular que os empresários de micro e pequena empresa, de empreendedores individuais, façam capacitações, que ele vai ter uma vida melhor, até no contratar uma pessoa. A vida, então, se começa a empreender no susto, na necessidade. Exato. Né? Mas ali você pode tirar um tempo. E hoje tem milhares de maneiras, né, de fazer isso, mas é imprescindível. Eu, com todos esses meus anos de experiência durante a pandemia, através do Sebrae, eu fiz uma capacitação
que me descortinou coisas que tu diz assim, macaco velho, né? Eu não preciso mais. Nunca diga isso. Que legal. Nunca diga. Eu fiz uma capacitação internacional, dediquei algumas horas de ficar ali e eu descobri que eu tinha um produto dentro do hotel na época de que eu não estava explorando. Uau! Era uma outra visão, porque uma pessoa de fora faz... E nem foram eles que perceberam, eles me fizeram perceber, né? Então isso é que é feito, e é imprescindível que devagarzinho a gente procure, vá numa associação, vá num Sebrae, vá numa... alguma coisa, seja Senac, buscar um lugar que te dê aquilo que você precisa e que você consiga melhorar. Porque o objetivo de cada uma dessas empresas que abre é crescer, é ser grande, é mudar. Sair de empreendedor individual para micro e pequena empresa, para média, para e ter consciência de como eu posso fazer isso. Toda grande empresa começou pequena. Exato. Né? Ninguém começa gigante. Eu tenho uma frase que eu publiquei esses dias no meu Instagram, assim, atrás de um grande CNPJ de sucesso tem um CPF que não desistiu. Isso mesmo. Né? E eu gosto muito, Rose, quando tu falou isso, eu fiquei lembrando do Warren Buffett, que hoje é o terceiro homem mais rico do mundo, né? E que até hoje, 60% do tempo dele é estudando. Sim. É buscando conhecimento do negócio dele e 40% é agindo, né? E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas pensam assim, elas dominam o produto, mas elas não reconhecem que elas não dominam o negócio. E mesmo que elas dominem o negócio, ele passa por transformação. Passa totalmente, né? Porque vão mudando. Vamos pegar uma manicure como exemplo, uma empreendedora que faz a unha, né? Uhum. O esmalte, uma hora é em gel, outra hora tem a luzinha, não tem a luzinha, né? Não sou especialista, mas eu vejo assim, se você não tiver quanta coisa, se você ficar na mesmice, você vai ser uma... Mas se você começa a dedicar a fazer desenho, sei lá, né? Tem umas ampliar as possibilidades. Exato. E aí, quando você cresce, se você tem mais manicures, você precisa saber administrar isso. Porque você já não tá mais sozinha. Agora eu não tô mais no negócio, eu tô na gestão. Na gestão. E aí você tem que procurar quem te apoie e te mostre como é fazer gestão, né? Então, essa saída dessa mesmice, é isso que é empreender. E uma coisa assim, né? A gente tá aqui compartilhando um conteúdo. Talvez antes da pandemia isso seria um evento presencial, com inscrições, com o Welcome Coffee, um coffee depois, enfim. Mas quantas pessoas vão acessar o nosso conteúdo em horários que a gente não imagina, porque mudou a forma de comunicar? É isso que eu te digo, são ganhos vindo da pandemia que porque eu tenho diretoria no estado todo. Uau. Então, para fazer as reuniões, a pessoa tem que vir lá do oeste para fazer a reunião, ou eu tenho que ir pro oeste e levar todo mundo que... Uhum. E eu dizia, vamos fazer online. Não dá certo. Não dá certo. Não vai ter a mesma qualidade. Não, vai cair, não vai... Hoje a gente faz a reunião, lógico, nada como olhar no olho do outro também. Sem dúvida. Mas antes de ontem mesmo eu tive minha reunião de diretoria com gente espalhada no estado todo, resolvemos já várias coisas, ninguém precisou enfrentar a estrada esburacada ou passar por perrengue de chuva e a gente consegue fazer o trabalho que a gente se propôs. Então são ganhos e como você diz, a gente chega muito mais longe. Às vezes eu dou uma entrevista, alguma coisa, aí alguém lá que me conhece lá na Alemanha fala, que legal a tua entrevista. Então assim, é isso, a gente chega mais longe, então a gente pode procurar mais longe também. Né? Exato. E o acesso é maior, né, Sim. Rose? Agora, se eu pensasse naquela Rose que saiu lá do Paraná, lá atrás, né? Que veio só para estudar, para depois trabalhar, porque essa é a consciência da maioria, né? Vou estudar, depois vou trabalhar e às vezes mistura tudo isso. O que tu não faria novamente, Rose? Se tu tivesse oportunidade, assim, tô vindo de Curitiba agora. O que tu evitaria, talvez? Talvez eu tivesse escolhido outro curso, porque eu não queria fazer administração, porque eu não queria ficar na cidade que eu nasci. Eu queria sair. Eu faria administração, porque eu acabei tendo a minha vida toda apoiada em administração. Talvez eu tivesse feito muito mais cursos de administração se eu tivesse começado... Tivesse sido provocada na formação. Mas como era aquela rebeldia de adolescente, assim, porque minha mãe queria que eu fizesse administração para cuidar das empresas da família. Eu falei, tô fora. E aí, qual foi o motivo para tu escolher o que tu escolheu? É porque não tinha na minha cidade.
Ah, tá. Entendeu? Daí eu poderia estar fora daquilo lá. E aí a gente ria muito depois, né? Porque era o que eu não queria. Fugir da administração, mas ela não fugiu. Ela não fugiu. Então o empreender estava muito arraigado. Quando eu olho para trás, meu pai foi um grande empreendedor. Meu pai tinha umas coisas assim. Eu digo, tá, esse negócio de você juntar pontos para trocar por brinde, meu pai fazia na década de 60. Uau. A gente vinha a Brusque comprar toalhas, porque quem abastecia no posto de gasolina do meu pai ganhava cupons, e se você juntasse tantos cupons, você trocava por toalha de mesa. Então, lá em 1960, com papel jornal que era feito, a gente fazia o carimbinho do posto. Então, Uau. são empreendimentos. Ver o avô do meu marido sempre empreendendo, tendo oficina mecânica, de repente construir um cinema. Então, isso tudo eu poderia ter aproveitado mais. Isso eu digo que talvez... Ou não, né? Eu chego a... Eu acho que assim, tudo faz parte para mas eu não me compor a nossa arrependo. história. Até a minha saída de casa, as provocações da minha mãe diziam assim, você não vai durar fora de casa. Isso me estimulou a ser o que eu sou hoje. Então eu não tenho dores, assim, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não podem ter, mágoas. Uhum. A gente é o que é hoje pelos problemas que a gente passou e como a gente encarou eles. Pelas dores Porque que a gente minha teve. mãe, quando eu fui estudar em Curitiba, que ela me levou para morar num pensionado em Curitiba, ela falou, você não dura um mês fora de casa. Eu pensei assim, você vai ver. Só por essa Só dúvida. por essa, né? Então, essas coisas, assim, eu não tenho mágoa de minha mãe ter dito que eu não ia aguentar. Aquilo te desafiou. Me desafiou e me estimulou. Então, a maneira como a gente encara os desafios e os percalços, a gente passou por épocas na empresa bem difíceis. E, de novo, passou. Né? E aquilo forjou também. Forja, porque você vai procurar outras maneiras, né? E você, quando é empreendedor e que você tem colaboradores, você tem outras vidas, outras famílias que dependem de você. Então a gente vai muitas vezes para casa e o colaborador foi, mas você fica com aquilo. Mas isso tudo te forma uma pessoa melhor de como você lida com isso. Rose, curiosidade, tá? Tá. Gente, eu não pensei em te fazer essa pergunta antes. Mas se hoje o aspecto econômico realmente assim, ó, não fosse problema nenhum e tu tivesse 20 anos, o que tu faria, assim? Porque, obviamente, quando a gente vai buscar formação, vai buscar estudar, a gente pensa na empregabilidade, né? Mas assim, ó, se tu pudesse hoje falar com a Rose de 20 anos, não precisa se preocupar com dinheiro, Rose. Difícil essa pergunta. Difícil, né? Difícil. Porque quando eu olho pra trás, eu acho que tudo tá... Cada peça Tudo do quebra-cabeça foi de construção. Às vezes a peça tava meio escondida. Então é difícil. E a gente, às vezes, não pensa só em dinheiro. É o que faz bem a você. Né? Então, e a gente teve uma empresa de herança, mas meu marido não gostava muito de hotel, mas eu gosto de falar, eu gosto de manter com pessoas. Então eu não sei, não consigo chegar lá. Eu teria que pensar um pouco mais. Você devia ter me perguntado antes para me pensar. Rose. Mas tem coisas que... Mas assim, tudo depende. Se é a Rose de 20, com a cabeça de 20 anos... Artista. Ela ia ser uma mochileira, eu acho. Que tá recuperando agora, né? Tô recuperando agora. Eu sempre fui muito fora do quadrado, né? Quando as minhas amigas iam debutar, naquela época, era tudo essas coisas, eu ia viajar. Então, isso pra ti isso sempre pra mim, foi valor. Eu teria uma profissão que eu pudesse estar em vários lugares... talvez até programadora, hoje em dia programa em todo lugar. Sim. Talvez numa coisa assim, né? Mas naquela época isso não era possível. A gente tinha mais... A Rose de 20 anos teria um blog, um Instagram. Com certeza. Né? A Rose até hoje é meio assim. Hoje eu tenho assim, a gente gosta de andar de moto, eu sempre gostei de acampar, eu sempre fui uma pessoa assim um pouquinho fora da curva. Mas também temos esse lado, né, de representatividade que daí te traz, te centra. Que aí teve outros ganhos que isso foi acrescentando pra ti. Vai. E Rose, assim, ó, pra hoje, assim, eu acredito muito nas MEIs, acredito mesmo, né? Eu vejo que a gente estava recentemente lá na JPM com um grupo de mulheres e eu acredito nelas acreditarem nelas mesmo. Talvez seja esse o grande trabalho, né? Isso pode ir muito longe, mas trabalha
um ponto de cada vez, um pé de cada vez. Para essas mulheres, talvez que vão empreender, né? Por necessidade, porque fica muito caro botar o filho na escola, não vale a pena, enfim, mas que às vezes fazem, eu vejo tem mulheres que falam assim pra mim, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer docinho. Eu, só? Olha, dependendo do nicho que tu for atuar, tu vai ter muito, né? Ou só fazer a unha. Mas para essas mulheres que muitas vezes assim, têm um talento, mas ficam pensando assim, vai dar muito trabalho. E vai dar trabalho, obviamente, mas dentro daquilo que elas gostam de fazer. O que tu diria para elas, assim, para incentivar elas a dar esse passo? E dentro, talvez, Rose, assim, ó, uma segunda pergunta nesse contexto, dentro dessa economia que a gente está vivendo, né? Eu estava semana passada ouvindo o Ricardo Amorim, né? E teve uma fala do prefeito de Criciúma que eu gostei muito, né? Independente de direita e esquerda, Santa Catarina baixa a cabeça e trabalha, isso, né? Mas assim, dentro desse contexto, dá para eu pensar em ter o meu negócio em 2024? Sim. Erga a sua cabeça, não baixe a cabeça e trabalhe, erga a cabeça e trabalhe. Essa apropriação do que você faz, seja, não sei fazer nada, pare com isso. Sabe sim, talvez o teu docinho ainda não seja o docinho gourmet que fulano e ciclano faz, mas você tem condições. Né? Eu adoro cozinha, então de vez em quando eu tô ali fuçando e vejo assim, não faço porque não tenho tempo. Mas um curso online por R$67. Né? Hoje mesmo de manhã, antes de eu vir pra cá, eu tava ali, era charcutaria, né? Eu adoro essas coisas. A gente tem condições. Então e você tem cliente para todos os nichos. Nem todo mundo gosta do docinho gourmet. Ele gosta do teu docinho. Então esse empoderamento e essa mudança de mentalidade. E que você pode se inserir, sim, em qualquer espaço. Depende de você querer. Não é fácil? Não. Você vai uma vez, daí ninguém te ouve, vai seguro. Mas você vai procurar os teus iguais. Você vai se moldar aquilo ali. Então é imprescindível que tire essa pecha que... eu não sei fazer nada. Sabe sim, todo mundo sabe. Né? Esses dias eu até, além de tudo, eu tento fazer algumas ações. Eu falei para uma assistente social, eu falei, vocês não estão precisando de ninguém que ensine a costurar, a fazer bainha? Porque hoje não é normal as pessoas fazerem. Costurarem, né? E elas podem ganhar dinheiro. Tem muita gente. Eu vejo muita gente. Com reparos, né? Reparo. Então, assim, fazer uma bainha, pegar um botão. Tem gente que não tem essa habilidade. Então, não se desfaça daquilo. São pequenas coisas que formam você uma coisa maior. Eu gostei, eu tô ensinando a minha filha de 7 anos a costurar, Rose, justamente porque a maternidade precisa dar retorno, né? Alguém tem que consertar as roupas. Alguém tem que ajudar os furos que a irmã faz na calça, né? Mas é isso, assim. E eu vejo, assim, algumas mulheres que fazem uma pausa na maternidade e vêm pra gente e falam assim, ó, nossa, mas eu fiquei 2 anos parada e eu não me desenvolvi em nada. Eu falei assim, como assim? Tu foi mãe nesses 2 anos? A psicologia foi a primeira. A gestão de recursos, e aí eu fico pensando, e aí elas, é verdade, se apropriar disso. São coisas que parecem normais e que a gente não se apropria. Né? Quando a gente é mãe, a gente vira psicóloga da gente mesmo ou de outros. Exatamente. Né? Gestão de comunicação. Tempo, comunicação. A gente aprende a falar com o bebê que só chora, né? E isso é desvalorizado porque parece que isso é normal, é o teu cotidiano. Não, gente. Não. E daí tem pessoas que, melhor vão... Mas aproveita esse teu momento, né? E traz pra você, porque você aprende muita coisa nesse teu hiato e que você pode aplicar depois, você pode ter uma gestão melhor de pessoas, porque você aprendeu a ser mais maleável, porque antes de a gente ser mãe, a gente é um pouco radical. É né? verdade. Mas imagina, sabe, aquela criança ali tá jogando comida no chão, Nossa. Depois a tua joga e daí tu fala, e agora, né? Exato. Agora, eu tô do outro lado. E a gente aprende a lidar com isso, como aprende a lidar com empresa, como aprende a lidar com imposto, mas o importante é buscar a melhor maneira, né? Quando a gente abre um MEI, como você falou, eu tenho muita preocupação com o MEI como líder, de que as pessoas não sabem que elas têm obrigações
Tá? Porque quando você abre um Sim. MEI, você tem um CNPJ e você tem obrigações acessórias, que chamam líquido. Mas são impostos que você tem que recolher Sim. todo mês e que nem sempre te falaram na hora da abertura. E que você, se você desistir desse teu MEI, você tem que encerrar ele, porque senão ele fica gerando dívida no teu CPF. E você só vai descobrir isso quando você for comprar uma TV, a prestação, e teu nome tá sujo. Nossa, isso é importante. Isso é muito importante para quem tem um MEI, de procurar uma associação, procurar um contador, procurar o Sebrae para regularizar. Esses dias eu fui numa TV dar uma entrevista e, como eu sou ruim de conversa, eu tô ali conversando com a recepcionista da TV. Ela disse, a senhora é do Sebrae? Eu falei, não, eu sou das micro. Eu abri um MEI. Eu falei, é? Falei, então todo mês tu paga direitinho o imposto. Imposto? Aí eu falei, imposto. Não é só abrir o CNPJ. Sim, eu tenho Aí isso. ela disse assim, não. Eu falei, então você procura mais quanto tempo? Eu falei, você tem 6 meses de dívida já. Então essas informações são imprescindíveis que a gente vá atrás para começar bem. Exato, se calçar bem ali para não pesar lá na frente, né? Ai, Rose... Que legal, a gente fugiu assim um pouco, mas eu acho que é bem isso, é trazer um pouco de experiência, é o encorajar. E quem está nos ouvindo, saiba de que você não está sozinho. Se você quiser, sempre vai ter um grupo de amigos, de mães, de associação, que vai poder te amparar. E você tem que dar o primeiro passo. Né? As pessoas estar lá, né? Estar com outros. E quando que nem vocês formaram ali na JPM um grupo de mulheres para dar um empoderamento, depois elas podem se encaixar, né? Em grupos assim. Se ela sei lá, faz gestão área de saúde, ela vai para a área de saúde. Então, mas o imprescindível é que você vá procurar, né? E para troca, né? Eu vejo assim, quem tá sozinho, ele pode crescer também. Mas se ele estiver num grupo, ele vai crescer e vai mais longe. Sim. Porque ele vai ter ali um grupo, eu não digo nem um grupo de apoio, mas eu digo um grupo de troca, que ele vai, como tu fez lá no teu curso, né? Tu vai, o que ela falou, eu me percebi aqui, né? E vai fazendo pequenas correções de rota, né? Então, talvez aquilo que ele idealizou lá no início do negócio, em 2 anos, ele passou por várias transformações. Sim. Que talvez ele passasse sozinho, mas demorasse tanto mais, sabe? E sabe, Rose, assim, dá trabalho, mas tá linkado ao teu sonho, então vale a pena. Vale a pena. E se você quer ser um líder também é teu sonho. Se você tem vontade de chegar e crescer, vai atrás. Tem que se desafiar. Você tem que se desafiar, se posiciona, mas ninguém pode fazer por você. Exatamente. É você que faz por você mesmo. Eu te ouvi agora e fiquei pensando naquela técnica milenar, assim, de dar resultado, que é a tal da TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Tirar a bunda da cadeira. E aí você trabalha com ética, com alegria, né? Porque a gente não pode mudar os nossos valores porque a gente chega em alguns pontos. A gente tem que dizer não no momento, para quem não, se a tua ética diz não é assim, não é assim. E a gente não, porque a gente às vezes cobra posturas de pessoas, mas não se... Ou no mínimo, né? Nós não então, fazemos, não né? fazemos. Isso dá um papo, uma boa cancha, assim, pra... Sim, eu acho assim que... E principalmente gostar do que faz, né? Às vezes, assim, as pessoas, eu era recriminada, assim, você sorri muito, você tá sempre alegre, você não tem problema. Ninguém tem nada a ver com o problema que eu tenho lá atrás. Então, eu tenho que resolver em casa. Eu tenho que resolver em casa, na minha empresa. A empatia, de olhar a pessoa no olho e trazer uma coisa boa, porque de coisa ruim já, sabe? A gente não precisa. Eu já selecionei, eu sempre digo, eu não tenho amigo ruim, não tenho nada. Porque o que a gente procura dividir e somar para a vida da gente são as coisas que melhoram a gente. É o que fica no final do dia, né? E Rose, morar em Campo Alegre deve ser muito ruim, né? Aquele ar poluído, aquele barulho de pássaros, todo mundo né? fala, você não vai acostumar, gente, eu amo aquilo lá, eu cuido de galinha, tenho criação de galinha, mas são coisas que complementam. Como eu tenho uma vida agitada, né? Ontem à noite até o dono do restaurante que a gente já falou assim,
quê? Tu tá pensando no teu galinha, tá algum problema lá na galinha? Ele falou assim, tudo que tu faz, mas é aquilo me relaxa, a minha horta. E, gente, não nasci com tudo isso, eu trabalhei para ter. A gente apostou na nossa aposentadoria num local desses. E é o que a gente precisa fazer. Colocar metas e nem sempre tudo. Eu queria ter estado lá no mínimo uns 15 anos atrás. Mas você agora curte também, né? Agora curto. Então, não adianta ficar me frustrando porque eu não fui pra lá 15 anos curte atrás. A partir de agora. O momento que deu. Uhum. Né? Agora, que aposentadoria é essa, né, Rosi? Que tu não sossega, né? Não sossego. E eu tenho mais um tempo aí à frente da presidente da federação, junto com a Jorpem, que também ainda estou no conselho. Quero me aposentar todo ano, não dizem não, ainda não. Mas é que eu ainda consigo fazer entregas. O momento que eu não tiver mais entregas a serem feitas, eu tenho que recolher. E eu estou satisfeita. Porque eu nunca me imaginei. Isso também é uma coisa que deixar aqui. Quando a gente quer muitas, a gente não consegue. Quando a gente não quer, a gente chega lá. Que legal. É verdade. Porque quando você almeja demais, você põe expectativa demais. E quando você deixa o teu crescimento, o teu conhecimento, né, ser natural, eu jamais me imaginei presidente da Jorpem. Se eu voltar 20 anos, jamais. Ser presidente... Eu não conseguia, nem quando a gente tinha empresa de produto, que eu fui numa convenção, eu gaguejava para falar meu nome. E hoje eu faço discurso para 1.000 pessoas, 500 pessoas. Meu marido falou assim, tu escreve em casa e tu não lê o que tu escreve, tu fala do coração. Mas são coisas que a gente adquire. Mas eu não tinha essa... Não que eu não tenha vontade de crescer, mas eu não tinha essa ganância de ser presidente, estar e até hoje, eu às vezes entro em embates, as pessoas dizem, mas você não está no jornal. Eu falei, mas eu não preciso. Eu preciso chegar em casa e dizer assim, fui a Brasília, apontei o dedo na cara de um deputado e consegui fazer ele entender o que é melhor para micro e pequena empresa. Pronto. Fazer a diferença naquele teu contexto. Eu sei que a gente não consegue porque a gente luta com monstros grandes, mas a gente não pode deixar e não pode desistir. Numa discussão, mas será que vai valer a pena? Eu falei, não sei. A minha entrega é que eu tentei. A minha neutralidade vai ser já nociva para todo mundo. Então, assim, a gente não pode. Tem que sempre batalhar, porque... Quando é uma coisa que não faz bem, a gente não pode ficar quieto. Exato. E isso é uma coisa, é tirar a bunda da cadeira, né? Isso é uma das coisas que me pega muito. As pessoas adoram reclamar, mas ninguém quer fazer nada para mudar. Exato. E não precisa mudar o mundo, né, Rose? Não. Sim, aqui, né? Teu entorno. Exatamente. Né? E fazer a diferença ali. Né? Tem um versículo que diz assim, tudo que vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Né? E às vezes a gente fica pensando naquele algo tão grandioso e aquilo ali que tá tão na minha mão, né? Porque às vezes as pessoas acreditam... Que é tangível, né? Tá ali, né? E se as pessoas, né? Na época, quando você se tornou presidente lá do núcleo de eventos, de turismo na época, que... Peraí, mas se as pessoas estavam apostando é porque tinha alguma coisa ali para contribuir. Alguém já tinha. Né? Então, deixa então eu fazer, nem que seja para honrar aquele convite. Se eu vou permanecer é outra história, né? Sim. E aí pega o bichinho do associativismo e não sai nunca mais. É uma coisa que entra na tua corrente sanguínea, e eu tenho alguns amigos que perguntam assim, o que tu ganha com isso? Não estou procurando ganho, né? São realizações assim que a gente com o associativismo vai aprendendo que pequenas coisas fazem diferenças enormes na vida de alguma pessoa. Legal. Ai, Rose, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.